Bom dia, Gabi. Bom dia, Tudo bem? Tudo na paz? tudo bem? Graças a Deus. E o debate ontem? Foi gostoso, não foi? É um assunto bem delicado e também necessário para o dia de hoje, principalmente pós-pandemia. Eu acredito, Não, porque foi muito bom. as pessoas têm aquela questão de que sobreviveram, passaram esse tempo em casa, cultuando e tal. Então, se fortalece mais ainda aquela não necessidade de ir para a igreja local, porque durante a pandemia eu ouvi a palavra e tal. Então, foi Não, E muito bom, foi muito parece, e gostoso. parece que participar da igreja online, e aí, Daniel, Tudo bem, Daniel? é normal, né? Dia, Sim, dia. sim, é verdade. Então, Dá uma impressão de que, assim, não, tá tudo bem. Se a gente passou o ano inteiro fazendo isso, ninguém, ninguém vai pro inferno ou algo do tipo por causa disso. isso é verdade. Daí já desconecta de vez, né? Isso é verdade, isso é verdade. Porque já abre um precedente. Essa questão de abrir precedente é que é perigoso. É. Então, esses são, e de fato, são assuntos que a gente tem que tratar. Eu acho que daqui para frente, basicamente, vai ser. Esse assunto vai bombar muito, entendeu? Na questão da argumentação. E, além do mais, pelo desgaste emocional de algumas pessoas por terem visto, terem se entristecido com a igreja, com o CNPJ, a igreja física, por alguns problemas. Então, é como dizia lá na minha terra, o buraco é mais embaixo, né? Yeah. Bom dia a todos aí, presbítero Bom eu, dia. Sandro, Daniel. Eu tô atrás de mudar aqui meu fundo aqui, mas não tô achando mais. Mudou, foi tudo aqui. Eu acho que atualizou o aplicativo. Sumiu. E agora. Vocês estão me vendo aí, não? Não. Não. Então, apertei aqui na câmera. O que que aconteceu, será? Tá Ontem eu bom. vi lá o Daniel por trás das câmeras. Irmã Sandra já é profissional, apresentadora, Ai, misericórdia, né? comentarista. A graça de Deus, né, menina? A gente tem que... Ô, Sandra, eu tô vendo um ponto de exclamação na sua tela. Eu não sei se isso Então, mas significa aqui, eu alguma não tenho coisa. que apertar na câmerazinha? Eu apertei nela. Aí, para, stop my video. Mas eu nem tô como é que stop, né? Ah, tem uma mensagem aqui, ó, para a irmã Sandra no sinalzinho, tá falando devido à baixa largura de banda ou as condições de computador local, o vídeo não está disponível no momento, o vídeo reiniciará automaticamente quando as condições melhorarem. Ah, tá. Então, tá bloqueado para mim. É. Tudo Não bem, tem vamos lá. problema, Sandra. Você Tá. estará conosco. Estou acá, como diz o português. Pois é, eu ia correr para um lado para o outro aqui em casa, mas não vai dar mais, porque o meu fundo aqui, eu não sei como é que troca o fundo de novo. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. Mas vamos que vamos. Vamos orar pedindo a bênção do Pai. Hoje, se Deus quiser, eu quero encerrar esse assunto a ação do Espírito Santo, entre aspas, no movimento neopentecostal. E eu não quero me delongar, porque muitas vezes nós já tratamos disso na perspectiva do movimento pentecostal. O desdobramento do movimento pentecostal, que é um fruto ou uma consequência do movimento neopentecostalismo, segue as mesmas diretrizes no tocante à interpretação bíblica e alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, basicamente, vai ter essa conotação. Mas antes vamos orar, pedir a bênção do Pai Todo-Poderoso. Gabi, por favor, ore por nós, para que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nessa manhã para a glória do nome dele. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã reunidos aqui. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra, Senhor, de ter realmente, Pai, o discernimento que o Espírito Santo nos dá, Pai, através do estudo, Senhor,
Palavra tão preciosa que o Senhor nos deixou, Pai. Eu peço que o Senhor venha realmente estar conosco nessa manhã, abrir, Senhor, os nossos corações e trazer a cada um de nós, Pai, o entendimento, Pai, da Sua palavra. Amém. Esteja com cada um aqui, Senhor, durante essa aula, com o pastor Jeff, que vai ministrar. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Hoje nós iremos trabalhar mais uma perspectiva de definições. Se Deus quiser, na semana que vem nós vamos entrar no assunto o Espírito Santo, a teologia reformada, o Espírito Santo nas igrejas reformadas. Então vai ser algo mais voltado para o nosso contexto, algo mais assim de esclarecimento e também, de certa forma, qual o nosso erro, como nós nos encontramos nessa batalha cósmica, espiritualmente falando, e qual a nossa posição, o que devemos fazer, isso dentro do meu ponto de vista, do meu entendimento. E nos domingos seguintes, provavelmente vai ter um momento de perguntas e respostas, porque como o assunto é vasto, tem muitas vertentes e muitas linhas de pensamento, queria abrir, caso os irmãos tenham alguma pergunta depois que nós finalizarmos, até porque eu acredito que as aulas online elas vão durar até esse mês, no caso, mês de novembro, mês de março, perdão, acredito eu, pela agenda que foi passada para a igreja toda lá das atividades. Acho que em abril já começa pela manhã na igreja local, se Deus quiser, acredito eu. O Espírito Santo e o movimento pentecostal. O movimento neopentecostal, perdão, difere em vários aspectos. O movimento pentecostal clássico não é um movimento neopentecostal. Quando eu falo não é nas suas características, se nós observarmos, nós iremos encontrar algumas diferenças de foco, de direcionamento. Nas igrejas neopentecostais, você vai encontrar uma busca desenfreada por prosperidade material, por prosperidade física, saúde, não contrair nenhum tipo de doença. E a abundância da vida rica, da vida com dinheiro, com bens materiais. Isso se dá, aí até o que a Camila citou na aula passada, quando ela estava aqui, que ela perguntou sobre essa questão da interpretação. O movimento neopentecostal, classicamente, eles focalizam muito na promessa abraâmica, na promessa de Deus a Abraão. E essa promessa ela se estende aos seus filhos. Como diz lá em Gênesis, capítulo, se não me falha a memória, 13, quando Deus fala que farei de ti grande nação, que ele seria próspero, pai de multidões. Então, alguns termos que foram aplicados, algumas colocações que o próprio Deus deu e direcionou a Abraão, eles aplicam na vida e no contexto da igreja neopentecostal. Até por isso, você pode observar nas campanhas que essas igrejas, essas denominações, e aqui eu vou abrir um parênteses, eu particularmente não vejo as denominações neopentecostais como igrejas do Senhor. No Brasil, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não reconhece, isso foi até já uma decisão do Supremo Conselho, elas não reconhecem as igrejas neopentecostais, aí você pode enumerar a Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, a Universal, do Edir Macedo, e a desse camarada que saiu agora por último, que é o Agenoduc, que é a igreja que é da plenitude, uma coisa assim. Até quando pessoas que saem dessas igrejas e vêm para a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, elas precisam ser batizadas, elas precisam ser discipuladas, elas não podem ser recebidas por carta de transferência. Porque o conjunto doutrinário, a ação doutrinária que elas têm, não se baseiam na Bíblia Sagrada. Até quando elas citam algum texto da Bíblia, mas desrespeitam a ordem da interpretação, ou a ordem como os textos são aplicados. E, de fato, não há culto de doutrina, não há um grupo, uma membresia, não há prestação de contas. Numa igreja neopentecostal, jamais você verá um membro sendo disciplinado, porque eles trabalham na perspectiva da multidão. A pessoa entra e sai e ninguém percebe nada, porque eles querem aquele crescimento. Não há presbíteros para pastorear o povo, mas simplesmente cooperadores
que auxilia o pastor central, que é o pastor episcopal, na distribuição de ordenanças, de levar o microfone para dar o testemunho, orar pela irmã, traga a irmã ou o irmão aqui para que oremos na frente do povo, do público. Então, você não observará nenhum interesse de cuidar da vida e da alma, mas focalizando as questões da prosperidade. Por isso você fala a segunda do poder, a terça do milagre, a quarta da restauração. Eu me lembro, nos meus primeiros meses de convertido, quando o Senhor me salvou, lá pelo início de 2000, tinha na Universal, não sei se ainda tem, tinha a terapia do amor, a reunião dos empresários, tinha assim, era tudo baseando-se nessas nomenclaturas para chamar o povo para um objetivo. E, de fato, se você já, por experiência, só para ouvir, para aprender ou para ter um senso crítico, que eu gosto muito de observar e ir ao encontro, para ter a minha própria visão, depois eu fui nessas reuniões, por exemplo, da terapia do amor, dos empresários, para ouvir o que eles falavam. E eu observei que, biblicamente falando, não tinha nenhuma realidade. Eu me lembro de um episódio desse, eu não estava, mas me contaram, que na terapia do amor ficaram homens de um lado e mulheres do outro e botaram aquela música do, não sei se era da Rockstone, sei lá, Spend My Time, aquela coisa bem romântica e tal, aquele clima, aí o pastor falou assim, ó, varão, olha para a mulher, olha, cruza os olhares aí e tal, e agora vai lá ao encontro e chama para dançar, e a música rolando, naquelas músicas do Loving da década de 80, 90, aí de repente a mulher encontrou com um cara lá e depois descobriu que o cara era casado e a mulher também era casada, mas estava desanimada e queria uma aventura ali. Então, assim, não há acompanhamento, não há uma orientação. Infelizmente, não há uma organização, mas só o extrair. Essas denominações, para mim, elas são associações de autoajuda. Elas não podem ser intituladas como igrejas, porque não há um compromisso bíblico. Por isso que é até um dos pontos que a gente tratou depois da reunião, depois do programa ontem à noite, que futuramente pode ser até um tema de um programa, que é o que é uma igreja verdadeira? Quais são as características de uma igreja verdadeira? Porque se a pessoa é uma desigrejada, será que ela desigrejou de uma igreja verdadeira ou de uma igreja, entre aspas, falsa, que não segue os princípios bíblicos? Porque uma igreja verdadeira, ela preza pelo ensinamento bíblico, ela preza pelo pastoreio. O pastor, os presbíteros estão ali para pastorear o povo de Deus, para amar, cuidar, orientar. Tem vários fatores que devem ser observados para nós chegarmos à definição do que de fato é uma igreja. Então, é outra realidade. Por isso que o debate ele se amplia muito, porque você tem que fechar ou tampar essas brechas para chegar a uma conclusão categórica. Então, o movimento pentecostal ele difere do movimento neopentecostal. Agora, o movimento pentecostal clássico, na minha época que eu tive aproximação com eles prezavam muito por santidade. Vida no altar, até essas expressões, vaso de Deus, dá lugar na terra. Eles têm até uma linguagem bem fervorosa. Fala, mulher de Deus, vaso, homem do Senhor. Eu tenho muitos amigos pentecostais de Fortaleza, eles mandam direto louvores. Fala, agora você, pastor presbiteriano, eu vou mandar uns louvores para você não esfriar. Aí manda aqueles corinhos de fogo, manda uns hinozinhos do reteté, para que, como se eu estivesse numa geladeira, né? Então eles falam muito para aquecer. Então, vida no altar, santidade, leitura bíblica, há algumas, como eu posso falar, exageros, que eu separei 2 vídeos aqui para passar para vocês, sobre essas manifestações, mas, como eu falei no momento anterior, muitas vezes é uma explosão de um acúmulo de cansaço mental, físico, pelas lutas, por causa que a realidade do movimento pentecostal, ela vem de uma realidade de uma situação de pessoas pobres, simples. Então, elas têm um acúmulo de estresse, de lutas, e elas não como elas vão desabafar? Então, elas usam essa forma de pular, gritar, e acham que é o poder do Espírito Santo, mas para descarregar, para aliviar talvez o estresse do marido que não é crente, do filho que é drogado. Quando a igreja é de classe média alta, os problemas são outros. O problema da classe média alta da igreja é soberba, arrogância, mas de uma realidade mais simples, também tem esses pecados, mas a batalha de pagar um aluguel, de pagar a conta de água e luz, que para nós pode ser algo fácil, para eles é uma luta. O filho nas drogas. Então,
tudo isso acumulado, aí você vai no ambiente onde você chora, onde você grita, onde você pula, e ninguém olha para você. Então você sente a vontade, eu vou para a igreja, eu vou desabafar, eu vou lavar minha alma. Mas eles pensam que isso seria, no caso, a ação do Espírito Santo. Então, nesse aspecto, eu considero ser mais paciente com o movimento pentecostal clássico do que com o movimento neopentecostal. Então vamos lá, pessoal. Qualquer pergunta ou colocação, acréscimo, por favor, fique à vontade. Pastor, só fazer um comentário aí da questão que você falou aí se a igreja era de fato uma igreja ou não, né? E estando na igreja pentecostal a minha vida inteira, eu com certeza eu via coisas que não só às vezes, né, no nosso lá, ministério, mas em outros ministérios também, com certeza a gente via coisas que não fazia muito sentido. Só que aí eu acho muito engraçado, porque toda vez que a gente tentava questionar alguma coisa, o que a gente ouvia era aquele versículo que fala: não julgueis para não serem julgados, e também a questão de não, deixe isso quieto, porque ai daquele que vier o escândalo, sabe? Então, assim, usar também a Bíblia de forma errônea, e acaba deixando a gente com medo de julgar as pessoas. Não, deixa eles fazer lá o que eles querem fazer, não vamos pensar nisso, né? Sim. Então, assim, esse que é o problema às vezes também. E isso é repassado, sabe, Gabi? A pessoa escuta e ela não analisa, ela não pensa no que foi falado e ela repassa para o outro. Vai repassando sem ter essa análise de identificar o que significa quando usa não toquei nos ungidos, ou pecado de rebeldia, irmão. É pior que a feitiçaria, está sendo rebelde com as autoridades, não julgueis para que não sejais julgados. São questões e ponderações que as pessoas soltam e repetem, mas não analisam o contexto pelo qual foi escrito e pelo qual pode ser aplicado. Então, isso cria-se um grupo refém dessas expressões, refém desse modismo teológico criado, e a pessoa fica escravizada sem poder questionar e segue a multidão, segue a boiada. Então, todo mundo segue sem questionar mais. Então, infelizmente, isso pesa muito no movimento pentecostal, por exemplo, por esse respeito, essa hierarquia, que por um lado é bom da questão de respeitar a hierarquia, mas por outro lado tem que se entender que não é um respeito cego, mas é um respeito até que tais líderes estejam submissos à palavra de Deus. Porque a autoridade é a escritura, não o homem ou a mulher, a posição, o pastor, o líder ou qualquer outra pessoa, mas a autoridade da escritura. Aí a pessoa cita a escritura, mas numa interpretação equivocada. Então, isso acontece muito mesmo, até para amedrontar. Isso acontece muito com os pastores neopentecostais. Quando o próprio Genoduque e o Valdomiro, eu vi alguns vídeos, eles amaldiçoando pessoas. Né? Não porque quebrar a palavra de fala, você vai sofrer porque você está quebrando o princípio bíblico. Não, você vai sofrer porque você me desonrou. Você vai sofrer porque você não honrou minha autoridade. Então, não é nem a escritura, mas a pessoa. Isso é gravíssimo, né? Mas, inevitavelmente, foi um desdobramento do movimento pentecostal, o movimento neopentecostal. Então, se você tem um movimento que é baseado na subjetividade, um movimento onde é baseado nas experiências, é quase que impossível não surgir outros movimentos desse movimento. Porque aquilo que eu falei no começo, estava conversando com a Gabi, quando você abre precedente, acabou-se. Você abrir um precedente, aí você vai ampliar, porque esse precedente vai abrir outro precedente, desse precedente vai abrir outro precedente. Então, é uma bola de neve, é um cartão de crédito, como dizia no Brasil. Né? Você pagar o mínimo, você está lascado. Então, tem coisas que você não pode abrir mão jamais. E no tocante à escritura sagrada, caia sangue, role cabeças, posições sejam perdidas, pessoas sejam desamparadas, mas não vamos abrir mão dos posicionamentos bíblicos, irmãos, porque é a palavra de Deus. Aquilo que eu li, que nós lemos aqui em outras aulas, não podemos acrescentar e nem tirar. Somos chamados a sermos fiéis ao que está escrito. E o movimento neopentecostal, que é o desdobramento desse movimento pentecostal, o grande problema dele, do meu ponto de vista, é das alegações grotescas
grotescas e descabidas sobre o entendimento bíblico. Irmãos, tem hora que você fica impressionado. Eu estava essa semana lendo sobre, para abrilhantar e acrescentar na nossa aula, no Paraná, um pastor, irmãos, para você ver, tem coisa que você nem acredita, você fala assim, rapaz, não é possível não. Um pastor entendendo sobre aquela questão de batalha territorial, isso é muito do movimento G12, onde você tem que aniquilar os poderes das potestades daquela região. Por exemplo, Boston tem uma região, Boston tem um principado. Então a gente tem que derrotar esse principado que está impedindo da obra de Deus avançar. Então a gente tem que encontrar um meio para destronar esse principado e eles sair e a mensagem vir. Aí esse pastor no Paraná, mais ou menos isso, né? Esse pastor no Paraná teve um entendimento e convenceu a igreja dele local, a instituição dele, para que os irmãos pudessem urinar ao redor da cidade para demarcar a autoridade do povo de Deus. Você imagina um negócio desse, irmãos? Imagina as irmãs se tivessem esse projeto aí, viu? Ia ser muito constrangedor. Mas ele convenceu aqueles que seguiam ele, para beberem água muito e sair em pontos estratégicos nessa cidade e urinar, igual cachorro urinando, para demarcar território. Para você ver que a cegueira espiritual é tão gigantesca e a ação que eles pedem é tão grotesca que às vezes eu falo, como é que você se submeteu a isso? Como é que você... Mas pelo constrangimento que nós falamos, não, o cara é uma autoridade, né? A Gabi até citou isso, é um homem de Deus, ele é pastor, ele fala bonito, ele é ungido, a gente tem que obedecer. Então fica todo mundo amedrontado de, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Mas pode preparar que se você for confrontar esse grupo, eles sempre vão falar que você tem um demônio, eles vão falar que você tem, sei lá, a confusão. Infelizmente é isso. Mas nós precisamos sempre que Deus nos conceder a oportunidade de orientar. Mas esse é um exemplo. Com certeza, não sei se você já teve experiência de ouvir outros exemplos, outras realidades, principalmente aqui. Eu morava no Brasil, eu recebi alguns vídeos muito estranhos do movimento pentecostal que acontecia aqui na igreja do acho que é Oriel de Jesus. Eu não sei se era aqui ou New Jersey. Movimentos assim que eu falo, rapaz, o que é isso? Então, era numa época, acho que a igreja, até as irmãs tinham os cabelos estilo antigo, né? Sem a chapinha, então a gente vinha. Era antigo, então. Eram uns movimentos em que você estranhava. Até no vídeo que eu vou passar, vocês vão ver como é essa manifestação. E a tal ponto de criar aberrações, de definir que o cara seria, no caso, chegou essa notícia no Brasil, que ele se denominava a quarta pessoa da Trindade, no sentido de autoridade, de unção, de poder, de influência, porque a igreja parece que nessa época estava muito grande, essa igreja dele, tinha muitos membros, talvez o pessoal que é mais antigo aqui saiba disso. Então isso é como falar assim, eles afirmam que quando a igreja tem mais de 500 ou 600 pessoas, eles têm um número. Se a igreja ultrapassa esse número de membros, você é um apóstolo, você tem uma autoridade. Então, você cresce no nível de hierarquia espiritual. Então, nessa época, disseram que a igreja tinha muitas pessoas. Então, chegaram a definir essa questão acho que é Ariel de Jesus, que acho que é lá de Jesus. Opa, presbítero. Ouriel, e na verdade, né, pelo menos no nome, não eram neopentecostais, né, era uma igreja da Assembleia, que é uma pentecostal tradicional, né? Só que eu não sei se o poder subiu a cabeça do cara, e aí ele disse que ele se tornou apóstolo também porque teve uma visão, né, deu até o nome do arcanjo lá, né, Jadiel, né, ele escreveu um livro sobre isso e tal, então ele se tornou apóstolo, né? Uma outra coisa que eles tinham é que durante o culto eles tinham até uma cadeira lá no púlpito, porque o anjo descia e sentava lá na cadeira, né? Então não sei se eles adoravam esse anjo, não sei se é o Jadiel que descia lá. E eles se diziam assembleianos, né? É aquilo que eu falei, inevitavelmente o desdobramento vai cair para essa realidade neopentecostal. Você começa a abraçar, você começa a esquecer, como o presbítero Eudes falou, poder sobre a cabeça. Você esquece aquilo que é da simplicidade, do evangelho, e começa a se enaltecer. Então,
Obrigado aí pela contribuição e pelo testemunho, para você ver, irmãos. Poder é algo que não suportaremos jamais. Ô, pastor, assim, é uma pergunta, talvez não sei se você consegue responder, né? Estou lhe vendo, vem Mansanda agora. Agora eu consegui entrar aqui no meu iPad aqui, consegui. Ô, pastor, é uma pergunta, assim, não sei se você consegue responder, porque, né, a gente sabe que o Espírito Santo, ele é poderoso para ensinar, né, a gente, né? Então eu posso, por exemplo, estar lendo a Bíblia aqui e realmente o Espírito Santo me ensinar algo, né, que eu não estou tendo compreensão. E essas pessoas, você acha que não tem fidelidade no coração delas, assim, o que acontece? Que elas leem a Bíblia, né? Mas apesar que, quando eu fui evangelizada por essa assembleiana, ela era muito fiel à palavra de Deus. Mas quando eu fui na igreja dela várias vezes, né, na Assembleia de Deus, eu percebia que eles usam mais o Velho Testamento, pouquíssimas vezes eles usavam o Novo Testamento. Né? Então, é aquilo que você falou, no Velho Testamento tem aquelas coisas da promessa para o povo de Israel, né? As promessas, inclusive, materiais, né? Mas o que leva uma pessoa a ler a Bíblia e não compreender o texto? Se não tiver ninguém para ensinar. Sim. Eu acho que no aspecto subjetivo, essa pessoa, primeiramente de tudo, ela não nasceu de novo, ela não teve um encontro com o próprio Deus. E, além do mais, Paulo advertiu lá Timóteo, capítulo 3, acho que 2 Timóteo, 3 ou 4, ele falou que nos últimos dias o Espírito diz que expressamente que haveriam doutrinas de demônio, pessoas que estariam próximas a pessoas que usariam a doutrina ou o falso ensinamento para enganar a muitos. O próprio Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte, em Mateus 24. Então, há um conjunto há uma operação dos espíritos do mal para enganar os povos, as nações, através do falso ensinamento. E esses líderes que não são convertidos, eles querem enriquecer a si mesmos. Como disse Paulo, o Deus deles é o ventre. Então, quando eles se posicionam e se colocam como líderes da igreja, eles não estão nem um pouco preocupados com o pastoreio, com o ensinamento, mas eles querem algo que dê resultado financeiro para a igreja. Então, eles criam estruturas, impactos, e não há ensinamento bíblico. Claro que não são todas as igrejas, como a irmã Santa teve essa experiência com essa querida irmã, mas quando a pessoa ela começa a estudar o Santo Livro, sendo direcionada pelo Espírito de Deus a estudar, ela sai. Ela não permanece. Não dá para permanecer numa instituição onde o engano e a mentira é propagada veementemente. Mas para isso é necessário ler a Escritura. Se não tiver esse acompanhamento pela Escritura, ela não permanecerá, se de fato ela amar a Escritura. E outra realidade que pode acontecer pela cegueira espiritual, a pessoa pode falar, mas o meu pastor cita a Bíblia. O meu pastor, quando ele prega, cita a Bíblia, alguns textos da Bíblia, mas é igual Satanás, o engano. Ele pega até texto, porque Satanás usou a Escritura para tentar enganar Cristo. Só que ele usou a Escritura de forma equivocada e a tomou uma interpretação que não se aplicava àquele momento. Então, desde o começo, desde a criação, Satanás sempre vai usar as palavras que o Senhor falou de uma forma, por um caminho que o próprio Deus não falou aplicar para aquela aplicação. Então, ele vai distorcer, a palavra é essa, distorcer essa verdade, ou dizer uma meia-verdade, que a meia-verdade é uma mentira, para introduzir o erro. Introduzindo o erro, você tem a conduta errada. Tendo a conduta errada, você peca, você tem o juízo de Deus. Então, são fatores, irmã Sandra, que é muito mais do que simplesmente será que o Espírito de Deus não se revelou a eles? Mas é o conjunto, vários fatores que podem levar a pessoa a permanecer no erro, a cegueira, o pecado, o império do mal. Eu não duvido, dentro de alguns movimentos, até a Gabi citou isso também em aulas passadas, que pode haver até ação de Satanás dentro dessas instituições. O espírito do engano. Por exemplo, quando Paulo, lá em Atos 16, vocês se lembram quando Paulo estava pregando, aí apareceu uma menina que tinha um espírito imundo, e ela dizia, estes são servos do Deus Altíssimo e vos pregam a palavra da verdade.
o demônio na boca daquela mulher não estava falando mentira, era verdade aquele fato. Satanás, ele vai se apresentar não com aquela velha história, com chifre, tridente, não. Ele vai introduzir uma meia-verdade, um engano, e se apresentar como aceitável, como palatável. Quem já assistiu o filme Advogado do Diabo, Keanu Reeves? Rapaz, aquele filme é fantástico. Aquele filme ele mostra essa perspectiva da malícia de Satanás, do engano, como ele se apresenta, como ele conquista, entre aspas, você. E no meio da religiosidade, meus irmãos, é muito mais perigoso, porque nós achamos que estamos no caminho certo e quando acordarmos estaremos com o diabo e não com Deus. Esse é o perigo da vida religiosa, falsa, sem Deus, sem Cristo, sem a Escritura. Até no nosso meio, infelizmente, dentro de igrejas presbiterianas, não é garantido ir para o céu, não. E tem pessoas dentro de igreja presbiteriana, igrejas bíblicas, que não abrem a Bíblia. Não lê Bíblia, não conhece a Bíblia. Então, deixa a desejar nesse aspecto. Então, irmã Sandra, ampliando assim, tem a questão do engano, tem a questão da falsa orientação, do falso ensinamento, e esse conjunto de fatores enrijece e endurece mais ainda o coração daquele que ainda não foi regenerado, daquele que não foi salvo. E tem a questão também, pastor, de preguiça mesmo, de estudar, de procurar, de questionar, principalmente estudar a Bíblia. Assim, eu vejo que a gente tinha muitas congregações lá, tipo, tinha mais de 30 congregações. E cada congregação era enorme, e tinha algumas que eram bem simples mesmo. A gente chegava lá e, tipo assim, não é que uma coisa que é bem diferente aqui na presbiteriana que eu vejo, é que quem ministra lá na frente são pastores. Não é qualquer um que vai lá ministrar lá na frente. Pelo menos no ministério que eu já fui, vários que eu conheço também, qualquer um tem oportunidade. Então, se a irmã Sandra acabou de se converter, tal, daqui uns 2 meses ela tá lá participando dos cultos e tal. Não, irmã Sandra, traz uma palavra domingo que vem. Aí a irmã Sandra vai preparar uma pregação para ir lá ministrar para todo mundo. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. Nossa, a irmã Sandra está participando da igreja, glória a Deus, tal, tá firme aí com o Senhor. Só que assim, às vezes, aquela irmã, aquele irmão não tem base nenhuma teológica. Aí o que é? A pessoa vai seguindo um padrão que a igreja já tem ali de tipo assim, teve um pensamento durante a semana, tá ali orando, né? Ora todo dia, aí teve um pensamento, às vezes motivacional, às vezes que viu na televisão ou no YouTube alguma coisa. Teve um pensamento. Aí daquele pensamento, como que eu posso transformar esse pensamento numa pregação? Então eu vou buscar versículos da Bíblia que vai dar suporte para aquele meu pensamento, para aquela mensagem que o Espírito Santo me deu essa semana. Então, o Espírito Santo me deu aquele pensamento, e agora eu tenho que dar suporte para aquele pensamento, porque essa é a mensagem que eu tenho que transmitir. Então é daí que você pega umas pregações que tem um versículo solto, não tá em contexto com parágrafo inteiro, e aí pega aquele versículo para dar suporte a uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, eu já ouvi, por exemplo, gente falando que a gente tem que ser rico, ter casa na praia, porque Jesus comia era peixe, tinha casa na praia. Tipo, como? Entendeu? Então, assim, você fica olhando realmente umas aberrações, mas é porque é a falta de realmente conhecimento de que, assim, gente, é igual o pastor estava falando aí nas aulas passadas, o pastor Jeff falando, olha, a gente tem que ver qual livro que é de doutrina, qual livro que tipo, foi a primeira vez que eu ouvi aquilo, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho uma formação teológica, entendeu? Então, assim, as pessoas que não têm formação teológica, elas vão pegar o texto e elas vão ler do jeito que elas querem e vão interpretar do jeito que elas querem. E aí, se elas estão lá para dar um ensinamento para a igreja inteira, elas vão dar o ensinamento do jeito que elas querem e ainda vão falar que foi o Espírito Santo que deu aquela mensagem durante a semana. Isso é verdade, Gabi. Então, a Escritura, por isso que nós precisamos estudar a Escritura, irmãos. Como igreja, como família, como amigos, sentar e conversar. Tipo, nós precisamos ter a Escritura Sagrada e conhecê-la, estudá-la, para que tenhamos, como diz Paulo a Timóteo, um aproveitamento, para sermos
treinados, sermos preparados para toda boa obra. Sem a Escritura, nós nos submetemos a essas reações, a esses movimentos que não buscam santidade, não buscam o aperfeiçoamento dos santos, não buscam fazer com que o povo de Deus cresça mais em temor diante do Senhor e respeito, e que as almas se convertam através da mensagem de Cristo. Aí alguém pode falar, mas eu fui salvo na Universal, eu fui salvo na... Estou colocando exemplos, aqui também tem, mas eu não conheço muito daqui. Depois eu vou trazer 3 nomes aqui dos Estados Unidos, mas no Brasil, Universal, ao Mundial, eu me converti lá. Mas a pessoa saiu de lá, né? Ela não permanece lá. A gente não pode pegar o excepcional, a exceção, e trabalhar como normalidade ou normatizar. É igual aquela questão das muralhas de Jericó. Aconteceu isso, agora vamos normatizar. Vai acontecer isso sempre. Jesus andou sobre as águas. Ali foi um milagre, uma exceção. Não quer dizer que todo mundo vai andar sobre as águas. Eu, quando ia para os retiros, no primeiro ano que eu conheci o Senhor, eu ficava tentando atravessar a piscina do retiro, andando, mas caía toda hora. Mas por quê? Porque tá naquela animação, rapaz, e se for? Mas pura vaidade, pura carnalidade, qual o objetivo? Muitas vezes nenhum. Mostrar que é espiritual, que é profeta, que é crente. Infelizmente, irmãos, o ambiente onde nós devemos ter muito cuidado é um ambiente onde nós estamos, porque podemos querer mostrar o que não somos na intimidade, no silêncio. Até uma frase do pastor John Moore e do Richard Baxter, que ele dizia: o homem é o que é quando está de joelho diante de Deus. Então ali você vai saber que é um homem ali, porque diante de Deus não há máscaras, diante de Deus não há público, diante de Deus não há multidões, tipo, é você e Deus. Aí ali Deus sabe quem é quem. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque eu vou trazer novamente o vídeo, é muito assim, entre aspas, eletrizante. Você olha assim, fala, rapaz, principalmente nas igrejas, mega igrejas, né? Aquela questão do louvor, o negócio assim, rapaz, o negócio é tipo de Disney mesmo, Hollywood. Então, tenhamos cuidado. Aí os exemplos que eu falei, os aspectos grotescos, é o óleo de unção, a fogueira santa. Eu já vi confusão. Uma irmã brigou com a outra obreira lá de uma igreja neopentecostal em Fortaleza. A irmã foi ungir o marido dela, né? Aí você sabe, né? Ungiu, mas não ungiu só a cabeça, foi ungir no corpo do varão todo, né? Aí a irmã, que isso? Eu quero estar com meu marido. E a oração virou uma confusão. Então, é muito, um despreparo muito grande, é uma justificativa para carnalidade. Fogueira Santa, essa da questão da Fogueira Santa, com certeza vocês lembram disso. A água benta ou a água ungida. Eu tenho um vídeo no meu celular de um pastor da Universal, de um líder lá da Universal, na madrugada. Olha, meu amigo, minha amiga, agora vamos para a oração. Se você tem um copo com água, coloque próximo à TV. Mas se você não tem um copo com água, você tem cachaça. O que você tiver aí, coloque aí que a gente vai orar. Então, sal grosso. Esse do sal grosso, eu não entendo por que eles usam sal grosso. Não sei. Sinceramente, eu não sei se é para do Mar Vermelho ou a ideia bíblica eu não entendo. Usa no espiritismo, pastor. Mas na Bíblia eu não consigo de onde eles tiraram. Para expulsar coisas ruins. Mas assim, na Bíblia, você lembra de algum verso? Não vejo. Estou falando, eles misturam, né, coisas da Bíblia com o espiritismo, com o judaísmo, né? Eles misturam tudo. E não tem base bíblica. E eles vendem isso. Isso é você quer lá, vendem, olha. Na verdade, eles nunca vão aceitar que vendem, mas lá, eu trabalhei um tempo no banco, na Caixa Econômica, e o gerente sempre falava assim para nós: por favor, venda os seguros da Caixa e tal, aquela coisa toda. Mas tenham cuidado. Vocês podem usar essa fala, ó. Se você comprar isso, eu posso te beneficiar com o seu dinheiro do FGTS saindo, no lugar de sair 3 dias, ele sai amanhã. Aí eu falava, mas eu falei, qual o problema? Isso é normal? Não, porque isso, juridicamente falando, é compra casada, e compra casada é crime. Ele pode acionar e a Caixa e tal, aquela coisa toda. Tenham cuidado como vocês se expressam. Então, jamais eles vão falar assim, ó, dê uma oferta para abençoar a igreja e você levará o sal grosso.
entendeu? Uma oferta, ainda estipula a oferta, uma oferta de R$ 100 para aqueles que podem, uma oferta de R$ 1.000. Então, sapatos para esmagar a cabeça da serpente. São tantas coisas que você fica assim, admirado. Você fica assim, Deus, tenha compaixão do teu povo. E aqueles que lá estão não recebem doutrina, não recebem ensinamento, leem um versículo isolado para sustentar o pensamento, ou quando leem um texto, um parágrafo, não explica o real sentido. Então, o movimento neopentecostal, do meu ponto de vista, é perigosíssimo. Para mim, o movimento neopentecostal é um movimento perigosíssimo, que precisamos combater e nos colocar contra. Alegam Pastor, que isso é a materialização da fé. Quem fala comigo? sou eu, a Val. Eita, Jesus. Eu estava ouvindo um vídeo do Nicodemos essa semana falando a respeito do neopentecostal, né? E aí ele estava contando a experiência que ele ouviu de um vídeo também. Aí ele falando que o pastor da Igreja Universal chamou os irmãos lá na frente para contar a bênção da que participou da Fogueira Santa. Aí disse que veio um irmão e falou: participei da Fogueira Santa e Jesus me deu um carro. Aí o outro: participei da Fogueira Santa e Jesus me deu uma casa. Aí veio a velhinha e disse assim: eu participei da Fogueira Santa e Jesus me salvou. Aí disse que o pastor pegou o microfone da velhinha e falou assim: irmã, conta a benção, conta a benção. Então, tipo, a benção para eles é coisas materiais. Jesus me salvou não é benção. Infelizmente, essa é a verdade. Uma vez eu ouvi um pregador não, um enganador, e eu fui questionar o pastor, que era um conhecido meu, porque ele tinha deixado esse rapaz pregar no púlpito dele. E ele falava assim: o que é que adianta você dizer que é salvo, abrir a boca e dizer que vai para o céu, abrir a boca e dizer que teu nome está no livro da vida, e abrir a boca e dizer que vai morar no céu com Jesus se você andar a pé? Não adianta você dizer que vai ter uma casa no céu, que vai ter uma mansão no céu, que vai ter um sei o que no céu e mora numa favela. Nossa, tipo, onde é que o cara vai? Onde é que. Só ilustrando o que a Valzinha falou, você vê que é aquilo que Paulo falou a Timóteo, a Escritura fala e ecoa, a Escritura ecoa, ela reverbera nos anos. O Deus deles é o ventre, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia desta. Destes, como disse Paulo a Timóteo, afasta-te. Crente tem que se afastar mesmo, irmãos. Tem que se Pastor, afastar desses falsos ensinamentos para não sermos enveredarmos, ou não, só um minuto, ou não também para as pessoas que têm nós como referência, falar: nossa, mas a irmã Sandra estava lá com o Benihim, com, sei lá, com o Valdomiro, então ela está com ele, então não tem problema escutar o Valdomiro. Um exemplo, são exemplos que eu estou dando. Então, nós precisamos mostrar que há uma separação, irmãos, luz e trevas, sal e soço. Nós precisamos mostrar que nós somos diferentes e não compactuamos com essas coisas. Falam bonito, falam calmo, mas negam a eficácia da piedade, negam a escritura sagrada. Isso é perigosíssimo. Gabi? Gabi? Foi, né? Não. Quem chamou? Alguém que chamou aí. oi, fui eu, pastor. Ô, Taiane, fala aí. Esse movimento neopentecostal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que ele vai muito pro lado emocional, né? E ele é muito envolvente. E se você não tem o conhecimento da palavra, geralmente quando as pessoas começam a ir numa igreja é porque elas estão com algum problema, elas estão fragilizadas, e geralmente é saúde, familiar, financeiro, são os pontos-chave aí. E aí, ontem eu estava até vendo esses programas aí da madrugada, e aí estava falando desse óleo, e o pessoal contando os testemunhos assim. Aí eu falei, mas como que um óleo salva uma pessoa? Como que um óleo. E ninguém falou assim, eu orei e Deus me salvou. Não, o óleo me salvou. Aí o pastor falava assim: é, é de graça, gente. Exatamente o que o senhor falou. É de graça, vai estar aqui na entrada do templo. Mas aí, ele acabou de falar isso, aí apareceu embaixo assim: faça sua contribuição, temos todas essas contas, blá blá blá, blá blá blá.
Aí eu dormi. É a compra casada. Mas é mesmo, Thaís. Então, eles dependem muito dessa materialização da fé. Isso surgiu muito com o Kenneth Hagin, que a gente vai dar uma olhada aqui na foto desse camarada, aqui que foram pioneiros nesse movimento da palavra da fé, da teologia da prosperidade nos Estados Unidos e foi para o Brasil e outros países. Claro que surgiu antes essa perspectiva do aspecto subjetivo, da necessidade. O ser humano não quer sofrer, o ser humano não quer ficar doente, o ser humano não quer ser pobre. Então, são esse alimento, essa vitamina para os prazeres do ventre, da carne, de si mesmo. Se você for alegar e falar, é verdade, eu não quero sofrer, é verdade, eu não quero. E o evangelho é diferente, o evangelho fala, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A mensagem do evangelho é totalmente antagônica, é diametralmente oposta ao que eles afirmam. É sofrimento, é dor, é crucificação, é apedrejamento. Os discípulos do Senhor, do nosso amado Senhor, do Salvador da nossa vida, Cristo Jesus, morrendo tragicamente. João, historicamente falando, foi o único que morreu de velhice, entre aspas. Mas antes tentaram matar ele, segundo a tradição, jogar ele numa banheira de óleo quente e o homem escapou. Não sei como que esse negócio acontece. Me lembrei da Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo lá. E ele foi para a ilha de Patmos, onde tinha presos, onde como fosse Alcatraz daquela época lá, os presos lá ficavam abandonados. Então, é totalmente contrário. E esses tidos como propagadores dessa verdade são soberbos, arrogantes, não viajam de avião, querem jatinhos, são ricos. Teve até, eu estava procurando o histórico de alguns dos Estados Unidos, muitos deles, o governo americano entrou na justiça, senadores entraram na justiça contra eles por causa do enriquecimento ilícito. Aí você inclui o Benny Hinn, a Joyce Meyer, o Kenneth Coppola, e tipo, vários caras que hoje estão na mídia estão sendo juridicamente pesquisados, não sei se juridicamente estão vendo esse enriquecimento ilícito. Então, mas por quê? Porque eles querem satisfazer o próprio ego. Essa é a visão. E eles são representantes. Aí quem olha para o pastor diz, rapaz, meu pastor é rico, meu pastor é saudável, meu pastor é bonito, e não sei o que, eu quero ser igual a ele. Não por causa da santidade. Ninguém quer ser igual ao pastor porque o pastor é santo. Ninguém quer ser igual ao pastor porque o pastor é um homem devoto à Escritura Sagrada. Ninguém quer ser o pastor porque o pastor é um homem que busca a Deus. Mas eu quero ser igual ao meu pastor porque ele é rico. Eu quero ser igual ao meu pastor porque ele anda de jatinho. Eu quero ser igual ao meu pastor porque ele tem um anel que pesa mais do que meu braço. Então, são essas coisas que são carnais e mostram para a gente que a nossa fé e nossa vida não está no Senhor Jesus. Então, eles tentam materializar isso com pretexto para alcançar a cura divina, a prosperidade e fim do sofrimento. O óleo que a Thaisa falou é o quê? É o meio para alcançar a cura, alguma coisa, ungir, prosperidade, vamos ungir a carteira de trabalho. No Brasil tinha muito isso. Vamos ungir a carteira de trabalho, antes de ir pro Cine, lá pro pessoal lá para assinar a carteira. Eita, agora eu fui longe, né? Carteira de trabalho. Então, vamos ungir a carteira de trabalho, unge a carteira do marido, unge as cédulas da carteira do marido quando tiver R$1, R$2 para prosperar. E onde tem um sofrimento, unge. Aí o povo unge carro, unge casa, unge pé, unge todo mundo, porque eles acham que o toque, a materialização, é uma força a mais para o milagre acontecer. Alguns chegam a afirmar que seria uma batalha entre Deus e o mal. Isso é errado no último grau. Isso se chama dualismo, uma perspectiva grega da eterna batalha entre o bem e o mal. Eu já ouvi um falso profeta dizer que através dos sacrifícios da fogueira santa, de você dar oferta, nós estamos fortalecendo Deus para vencer o mal. Para você ver a tamanha ignorância. E quando o milagre não acontece, é porque não fortalecemos Deus na batalha contra o mal, através das ofertas, dos sacrifícios, porque eles falam de sacrifício. Sacrifício, desafio, você tem que sacrificar algo. Aí Deus perdeu a batalha naquele momento porque você não fortaleceu a Deus. Isso é heresia na veia, irmão. Isso é dualismo. Não existe dualismo, irmãos. Deus é Deus nos céus e na terra. Não há nada que impeça o seu poder. A Bíblia fala que na batalha final, entre aspas, essa batalha é só numa linguagem humana, Deus
destruirá o maligno com o sopro de sua boca, irmão. Não vai ter juiz para ter uma luta justa, ou 5 minutos entre diabo e Deus. Não, é no sopro de sua boca para você ver o poderio, a graça, a autoridade, a supremacia do Deus Todo-Poderoso, onde todas as coisas se submetem a Ele. Então, não minimizemos Deus a essas realidades tão carnais. Esses camaradas aqui, rapidamente, são 3 caras aqui nos Estados Unidos que, para mim, foram os pioneiros. Não para mim, mas na teologia, quando nós estudamos, esses caras foram os pioneiros. O primeiro aí já morreu, né? Como diz um amigo meu, que Deus o tenha onde ele estiver, não sei onde ele está. Mas esse cara, o Kenneth, foi o pai da teologia da prosperidade nos Estados Unidos. E ele é considerado esse pai do movimento da palavra da fé, a palavra rema, né? A palavra que traz à existência as coisas que não são. Ele escreveu um livro chamado O Poder da Fé, onde esse livro propagou-se muito no Brasil, falando que Jesus não ensinou a palavra pedir, mas a palavra ordenar. Isso criou uma confusão tão grande no Brasil na época, que ele pegou João 14, dizendo, pedir ao Pai, pedir e ordenar. Sabe por que o crente não recebe o que ele ora? Porque ele está pedindo, ele não tem que pedir, ele tem que ordenar. Porque ele é crente, ele é filho de Deus, então ele tem que ordenar. Daí você escuta a aberração de orações. Eu decreto. Que decreto, irmão? Quem decreta é rei. Quem decreta é o reinado, o rei. Súditos, nós somos súditos. Súditos obedecem o decreto do rei. Se eu for nessa perspectiva de decreto e trabalhar nessa linha, há contradições. Por quê? Porque quem decreta é rei, é autoridade. Nós não somos autoridades. Apesar que somos filhos de Deus, mas por sermos filhos de Deus, não podemos ser como meninos mimados. Eu sou filho de Deus e agora eu quero que todo mundo morra. Não! Isso mostra a nossa total infantilidade e carnalidade. Esses dois, os últimos aqui, o Kenneth, que foi discípulo do primeiro ali da lista, ele até hoje, ele tem até um vídeo dele sendo entrevistado por uma repórter. Rapaz, a arrogância desse cara assim é impressionante, viu? Então, precisamos ter cuidado. O terceiro, que é o Benny Hinn, você já deve ter ouvido falar desse camarada. O Benny Hinn, esse cara, no Brasil, ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Eu já vou falar desse livro aqui, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Então, esse livro, pessoal, ele trouxe tanta confusão na época, porque ele conta a experiência dele com o Pai, a visitação do Espírito Santo. E você sabe que, infelizmente, crente gosta do mistério, né? Gosta do que é subjetivo e algo místico, né? Uau, né? Sai da normalidade. E esse livro bombou no Brasil, Bom Dia Espírito Santo. E esse camarada, infelizmente, ele criou uma proeminência no movimento neopentecostal e se tornou referência em alguns pastores do Brasil para chancelar a autoridade apostólica deles. Eles chamam o Benny Hinn para orar por eles na frente do povo deles, e o Benny Hinn coloca ou o paletó ou a capa sobre a pessoa, que vai ver no vídeo já, para tipo transferir a autoridade. Aí tem os vídeos dele expulsando demônio, fazendo o povo rir. Vocês vão ver agora o que eu vou mostrar para vocês nessa perspectiva aqui das heresias. Deixa eu ver aqui esse versículo usamos para dar suporte. Isso, a Gabi citou aqui Tiago 4,3, falando do pedir. E nem sempre, irmão, o que a gente pede, mas eu orei. Irmãos, o que nós pedimos tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Nós não podemos pedir aquilo que nós queremos. Eu até, essa semana, nós estávamos no grupo de oração e eu citei um versículo que muita gente dá glória a Deus por ele por causa da segunda parte, não por causa da primeira. Qual é esse? Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Nossa, aí você escuta glória a Deus, aleluia, mas pela parte B do versículo, ele satisfará o desejo do teu coração. Irmão, Deus me livre de eu satisfazer o desejo do meu coração. Porque meu coração é enganoso. Se o Espírito de Deus não regenerar e converter meu coração a ele totalmente,
eu vou pedir coisas egoístas e pessoais e carnais. E o versículo fala que nós devemos nos deleitar nele, deleitar no Espírito de Deus, em Deus. Quando nós nos deleitamos em Deus, a minha vontade vai ser a vontade de Deus. É igual foi o que o Senhor Jesus falou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Nós, como cristãos, devemos ter essa perspectiva, irmão, de viver para a glória de Deus, orar para a glória de Deus, estar mais próximo da presença de Deus, como a Escritura nos ensina. Nós não somos chamados a satisfazer o nosso próprio eu e ego, irmãos. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. O presbítero Eudes também citou, tem um outro bem famoso aqui, o Murdoch. Eu já vi esse camarada falando com Malafaia lá uma vez no Brasil, vendendo a Bíblia dele lá. Não sei se primeiro tá Michael dele, mas é a mesma linha deste. Isso mesmo, verdade. Tem outros também, né? Mas os proeminentes. Eu vou aqui rapidamente, e ele vai aparecer nesse vídeo aqui, presbítero Eudes, desse movimento que acontece aqui nos Estados Unidos. Rapidamente, deixa eu compartilhar aqui onde é que está. Aqui. Como é que eu vou? Aqui. Vamos lá, compartilhar. Vocês confirmam para mim se vai aparecer para vocês aí, tá bom? Apareceu aí a tela do YouTube? Olha só, isso aqui é nos Estados Unidos, tá bom? Esse é o Murdoch que o presbítero Eudes citou. Tá em inglês e é um vídeo onde o cara ele até ironiza esses falsos profetas. Vai para você ver o que acontece hoje nesse movimento neopentecostal aqui. You know what you need? You need a Holy Ghost enema right up your rear end. Peraí, irmão, que a internet aqui. Não sei se é só para mim, mas o vídeo está travando bastante. Pois Não dá é. pra ver. Pastor, talvez seria melhor, é porque seria melhor, acho que eu começar do início para não travar tanto, eu acho. Tá bom. Não, aquele trava mesmo, não sei porquê. Qualquer coisa, manda o link pra gente e a gente assiste depois. Acho que essa é a melhor ideia mesmo. Isso, mas deu para ver algumas coisas aí, não deu? Deu. Quase impossível a gente acreditar que existe tais aberrações assim dentro da igreja em nome de Jesus, né? É triste você ver algo dessa forma e a pessoa dizer que esse movimento faz parte de algo onde Deus está. Isso é verdade, Valzinho. Agora eu vou rapidamente se eu consigo. Esse aqui é o link que eu passei, tá bom? Desse vídeo agora. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo passar esse aqui
Já está terminando aqui a aula, aí eu ver se eu consigo passar isso aqui do lado do Brasil, no caso. Que esse é o do... Agenor Duque foi discípulo de Valdemiro Santiago, até que se desentende com seu líder religioso. E como é comum nessas religiões, ele sai da Igreja Mundial. Você está vendo isso aqui, ó, na tela? Vocês estão vendo? Uhum. Ele está dentro de um poço para falar como, sei lá, o milagre do poço, e para representar a materialização da fé, aquilo que eu falei com vocês no texto dessa perspectiva. Vamos lá. Poder de Deus para fundar a sua própria. Isso é óleo para ungir o povo, entendeu? Então, olha o tamanho das cadeiras de óleo, né? Denominação religiosa, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, que foi fundada em 2006. Ele é mais um aproveitador. Isso aqui, no caso desse... Olha, eles vão mostrar... esse aqui é a unção do cavalinho, onde o irmão tem tipo poder de carregar o outro como amigo. Então você tem que carregar o outro como cristão. Aí a representação que esse povo aí, isso é ridículo, irmão. E às vezes o pessoal aqui, ó, você vê lá no fundo, o pessoal batendo palma, vibrando. Bem forte esse aí, viu? Essa irmã tá em forma. Essa irmã aqui, eu vou te falar, foi um negócio que fora do comum. O camarada é pesado mesmo. Então, olha só, eu vou abaixar porque o irmão aqui que vai no áudio, ele escolhendo o rapaz aqui, então não é bom ouvir aqui o que ele fala. Mas só para a gente ter uma noção aqui dessas perspectivas. Aí ele vai começar a sapatear, aí essa forma aqui leva o gigante para derrubar o gigante na frente do povo. Aí o gigante representa a sua dívida, o gigante representa seu casamento que está mal, representa a enfermidade. Então, essa questão da materialização da fé, para eles, é muito, muito forte nesse contexto, entendeu? E o povo vibra, esse é o Benihim, que eu falei para vocês, ele vai até os do Brasil para criar um nome, uma estrutura, unge a pessoa e a pessoa filma para mostrar para a igreja que uma autoridade dos Estados Unidos, o Benihim, que é o tio do profeta, ele ungiu a pessoa e a pessoa recebeu essa autoridade apostólica, entendeu? Então, quando o gringo vai lá, então, aí que é de Deus mesmo. Não, eu achava legal quando tinha um pregador e o pastor falava, Jesus te ama, ninguém falava nada, mas quando o cara falava, Jesus loves you, aí, o poder. E tem só mais um aqui que é para finalizar. Esse aqui, isso é no Brasil. Para você ver que nós, brasileiros, às vezes a gente copia, mas não sabe o motivo, a razão. E o que esse cara tá fazendo é o que o Benihim fazia. O que é que o Benihim, esse cara fazia? Pegava o paletó e saía tocando as pessoas como o paletó dele tivesse poder. Aí aquela questão do lenço de Pedro, acho que é de Paulo, a sombra de Pedro e o lenço de Paulo. Curava, fazia milagres, aí o camarada vai e faz isso também. Aí todo mundo cai, entendeu? Então... É o pastor Sonic, o senhor viu? eu vi. Aí pronto, aí as irmãs começam, como fosse o fogo. O Espírito Santo veio, encheu, começa a rodar, rodopiar, tem uma parte que umas bate na outra e cai, fica aquela bagunça. E você lembra até da igreja de Corinto. Então, infelizmente isso acontece, irmãos. É triste, mas infelizmente isso acontece muito no meu pentecostal. Não deu para passar tudo, mas... Pastor, eu já vi tudo isso com meus próprios olhos. Então, estando lá. Já vi pastor ir na igreja e jogar a capa para cima e disse que na hora que a capa tocasse na cabeça dele era a hora que o Espírito Santo ia agir, e dali já começava a rodopiar. Eu já vi também com meus próprios olhos uma dupla de gêmeas, irmãs gêmeas, e aí uma começava o sermão e até o meio, e do meio para o final a outra terminava, a outra gêmea terminava, e foi até na igreja do meu tio isso, e a minha tia, irmã desse meu tio que é pastor, ela é da presbiteriana, então ela foi visitar a igreja do irmão dela, né, que era tipo o culto de aniversário da igreja, um negocinho, aí ela foi lá por causa do irmão dela, e aí ela é uma senhorinha assim, sentou no último banco da igreja, e a segunda gêmea lá, que terminou a pregação, começou a rodopiar, assim, bem forte mesmo.
E ela dava, eu não sei se o senhor já ouviu falar, mas a igreja, a instituição, não sei aí, Deus é Amor, eles são conhecidos justamente pela agressão e pela porradaria mesmo. Sim. Então, essas irmãs eram dessa igreja e elas, na hora que rodopiavam, elas davam murros mesmo nas pessoas. E aí ela deu um murro nas costas da minha tia, senhorinha, da presbiteriana. E a minha tia ficou passando mal, teve que ir para o médico, fisioterapeuta, tal, porque ficou com as costas muito ruins por causa do murro que ela levou. Então, assim, eu já vi muita coisa com os meus próprios olhos desse vídeo aí que existe mesmo. Isso é só para exemplificar, e como a Gabi presenciou, infelizmente, irmãos, tem pessoas que, como disse lá em Judas, né, tem que arrebatar, tem que ter compaixão daqueles que andam no engano, porque para eles isso é poder de Deus, para eles isso é poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo, nós vamos tratar isso na última aula, é muito mais do que pular, vibrar, rodar. O poder do Espírito Santo é você olhar para o seu inimigo e perdoá-lo. O poder do Espírito Santo é você amar como Jesus amou. Isso que é poder. É você viver para a glória de Deus. A gente limita o poder de Deus a essas ações que o próprio corpo pode gerar. Não é Deus, é eu mesmo. Eu pulo, eu fico emocionado. São coisas da minha própria estrutura, do meu espírito. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Mas quando você está num grupo e naquela coisa generalizada, para você não se sentir diferente, você começa a pular e rodar também. E tem vários fatores sociais, emocionais, que as pessoas confundem por falta de ensinamento. Aí você tem um cara no microfone, o cara no microfone fala o quê? É poder, é poder, é poder. Aí, é poder. Então vamos lá. Se o pastor, aí voltando para aquele assunto da irmã Sandra, da orientação, se o líder fala é poder, olha o Espírito Santo de Deus ali. Uma pessoa vomitou, é Deus ali, irmãos. Uma pessoa vomitou, é Deus. Então, tá limpando o demônio, né? Então, assim, mas falta essa questão da liderança chegar, irmãos, tudo isso aqui é meninice, irmãos. Isso aqui é uma realidade que nós precisamos ver na Bíblia para não cairmos nesse erro e não andarmos como meninos, mas buscarmos a maturidade em Cristo Jesus. Pastor, Pastor, à vontade. Pode fala, ir, Gabi. Então, eu também já participei inclusive com o Benihim, né? Que eu era de uma igreja lá em Salvador, uma igreja batista, onde realmente tinha assim, apóstolo. O apóstolo, ele convidou o Benihim e era exatamente isso aí que passou no vídeo. Ele tirou o paletó e o pastor dizia que o paletó dele estava cheio da unção e o povo fazia fila e passava exatamente como estava ali no vídeo. Jogava o paletó e o povo caía. E eu falei, eu quero lá na frente para eu receber essa unção aí, porque esse negócio aí é muito poder. Eu quero também receber esse negócio. Rapaz, fui lá na frente para cair, recebi, foi tapa pela cara, pelas costas. E eu falei, se eu cair aqui, foi que me derrubou, não, que eu recebi nenhuma unção. Mas, assim, é algo muito triste hoje, quando você para analisar todo o contexto que você tem de hoje. Eu falo, meu Deus do céu, quanta cegueira, quanta imaturidade, quanta coisa envolvida, assim, o povo falar que é em nome de Jesus, é a unção, é dom de cura. Meu Deus, é muita aberração. Pastor, só para fazer um comentário também, linkando com aquela pergunta da irmã Sandra, eu falei dessa minha tia que era da presbiteriana, eu lembrei desse episódio, porque eu sempre ia para a igreja presbiteriana, às vezes ela me levava, né, em evento lá, eu ia com ela, e aí a gente foi morar em Palmas, Tocantins, eu era de Brasília, a gente foi para Palmas, e aí um dia essa minha tia foi visitar a gente lá em Palmas. E aí a gente foi para a igreja, e era tipo, não lembro se era culto dos jovens, alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha uma pessoa de fora e que essa pessoa foi para falar de mensagens subliminares. E é justamente aquilo que eu estava falando. A pessoa pega um pensamento que ela quer falar de mensagens subliminares, ela quer falar
de coisas que não são bíblicas, que não são de Deus, e influenciar a juventude a não seguir aquelas coisas que ela quer impor. Então, aí ela vai buscar coisas para dar suporte, né, para o pensamento dela. Então, foi isso que aconteceu. A mulher chegou lá e começou a mostrar desenhos da Disney, coisas assim, né? Sim. Aí, uma das coisas que ela foi mostrar lá, e a nossa juventude, em particular lá na igreja, todo mundo gostava de rock, inclusive os meninos tinham uma banda de rock, o Marcelo era baterista da banda de rock e tal. E aí, a minha tia estava lá e a filha da minha tia também, que era minha prima da minha idade, assim, também a gente amava rock, comprava os CDs do Oficina G3 e tal. E aí, essa irmã lá, que estava ministrando sobre mensagens subliminares, falou que rock era do diabo. E começou a falar lá no culto, e todo mundo já começou a ficar incomodado, com o olho arregalado. Mas assim, como que você vai atrapalhar o culto? Como que você vai, entendeu? Atrapalhar alguma coisa para refutar o que a mulher está falando? Não, você vai deixar a mulher terminar a pregação inteira? Sim. Isso é o que a gente faria lá, né? E aí ela pegou e passou um vídeo, que eu não lembro agora quem era o cantor famoso lá, que ficava falando que o rock era do diabo, e esse cantor ficava falando isso no vídeo. Ou seja, ela não mostrou nada na Bíblia para falar que o rock era do diabo, ela mostrou o vídeo de um cantor no show, cantor de rock. E aí a minha tia da presbiteriana levantou no meio do culto. E daí já foi um choque para todo mundo, porque nunca ninguém ia fazer isso lá na cultura da igreja. Mas ela levantou, veio lá de Brasília, outra cidade, a igreja não era nem a igreja dela. Ela levantou e falou: você não pode falar isso. Todos os louvores são para louvar a Deus. E não sei o quê. Nossa, mas ela falou tanta coisa que, assim, quebrou a pregação ali, porque estava no meio da pregação, mas dali para frente a mulher ficou toda desconcertada. E aí, no final do culto, ela foi até falar com a minha tia, e enquanto os jovens juntaram na minha tia, assim, no fim do culto, para agradecer ela, para abraçar ela, sabe? Então, assim, para você ver que é realmente a falta de estudo mesmo da Bíblia e de embasar com teologia, a pessoa tem uma ideia. Cara, eu não quero que os jovens ouçam o rock. Então, o rock é do diabo. Então, como que eu vou dar suporte para isso? E vai achando, sabe? Então, nisso, é um exemplo, assim, parece até besta, mas isso serve para todas as outras pregações, que a pessoa pega um pensamento, uma ideia que ela quer passar, que às vezes ela diz que orou muito e que o Espírito Santo falou para ela isso, e aí ela pega um versículo solto da Bíblia para dar suporte para aquela ideia. A pessoa poderia ter até a honestidade, né, Gabi, de falar, olha, não está na Bíblia e não está na Bíblia, mas eu na minha opinião pessoal, eu acredito que o rock não é de Deus. Ela vai argumentar, mas ela tem a sinceridade de falar, e não dizer que foi Deus, ou dizer que entre outras coisas. Né? E eu me lembro dessa época aí, de alguns debates em relação a isso, Gabi, a música era do Raul Seixas. Desculpa. É uma música que ele fala assim, o diabo o rock é do diabo, foi ele mesmo quem deu o toque. Mais ou menos assim, essa parte. Então, eles pegam essa frase do Raul Seixas para demonizar, mas é aquela perspectiva do entendimento do santo e do profano. No movimento pentecostal, muitas vezes, as coisas do mundo é de Satanás, então ele não pode participar das coisas do mundo. Entendeu? Tinha uns amigos da Assembleia de Deus que jogavam bola de madrugada, de meia-noite a 2 da manhã, para ninguém ver, para não serem disciplinados, jogar um futebolzinho. Então, tinha coisa assim que, por quê? Porque o futebol era do diabo, tudo. Aí quando eles criaram essa mentalidade na década de 80, 90, aí o diabo tomou conta de tudo. Agora, para voltar e tentar equilibrar, agora tá difícil, né? Então, tudo passa por um entendimento errôneo da Escritura Sagrada. Infelizmente, tudo passa por um entendimento errôneo da Escritura Sagrada. Então, resumindo, pessoal, para finalizarmos, tudo isso é o interesse de mostrar para os irmãos para termos cuidado e não nos deixarmos levar pelo falso ensinamento, por aquilo ser eletrizante, como a Valzinha testemunhou. É algo impactante, é algo emocionante. Nós somos seres emocionais e nós precisamos ter muito a nossa estrutura embasada na palavra de Deus.
Ainda que no momento eu possa me arrepiar, sentir algo, mas o que a Escritura diz? Eu posso ter santos sentimentos, santos afetos, na hora da pregação chorar, dar uma glória a Deus, quando o evangelho é pregado. Eu não posso me alegrar porque o pastor está plantando a bananeira e falar que ali é um poder de Deus. Eu não posso me alegrar e pular na igreja quando, sei lá, vamos usar um exemplo, a Fabi sobe no púlpito e o pastor Pedro nas costas da Fabi e todo mundo vê a unção do cavalinho e todo mundo vai dizer, glória! Não pode, isso... Tipo, ele não pode confundir o que é o poder de Deus com aquilo que é a invenção humana. Ainda que seja, nossa, que negócio estranho, e falar, poder de Deus. Não, foi legal, foi a loucura do casal, ou sei lá, o jeito dele, sei lá. Mas nunca dizer que é o poder de Deus. O poder de Deus é a Escritura Sagrada, disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é que é o poder de Deus. Então, fechando essa categoria do movimento pentecostal e neopentecostal, com certeza, nas próximas aulas, se surgir alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos entrar o Espírito Santo e a teologia reformada ou as igrejas reformadas. Nós vamos trabalhar agora dentro de casa, ou seja, nós vamos apanhar. A gente bateu, talvez, nos outros, agora a gente vai apanhar, como reformados presbiterianos, quais são os nossos acertos e quais são os nossos erros e onde nós precisamos melhorar isso dentro do ponto de vista do pastor Jeff. Claro que isso se amplia quando você vê essa perspectiva também de outros pastores, tá bom? Então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Querida Valzinha, por favor, ore agradecendo ao bondoso Deus por essa manhã. E mais uma vez, vamos orar. E eu vou orar também, depois vou orar pela Gabi, pela Camila, como é costume nosso aqui, orar pelas irmãs que estão grávidas, para que Deus conceda assim, um parto abençoado, que essas heranças do Senhor possam vir com saúde e glorificar o nome do Senhor. Val, você ora e depois eu termino. Paizinho, graças te damos por esse dia, te louvamos pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma manhã, Pai. Obrigada, Deus, pela tua presença nessa escola dominical. Obrigada porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de abrir a nossa visão em relação àquilo que precisamos entender realmente, ó Deus, da tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, pelo pastor Jack, que tem se disponibilizado, Deus, para trazer a tua palavra e o teu evangelho, Deus, que nos convence de tudo, ó Pai. Obrigada, Jesus, porque ele tem sido um porta-voz do Senhor, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Deus eterno, porque o Espírito Santo habita em nós, ó Pai. E através do Espírito Santo nós temos a revelação, ó Deus. Obrigada, Deus, por esse culto. A noite que vamos ter, ó Pai, abençoa, ó Senhor, a escola dominical, e nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus, por tudo, ó Deus, te amamos e te desejamos te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida da Gabi, da Camila, obrigado porque o Senhor gerou vida no ventre das tuas filhas, e com certeza essas vidas têm um propósito que vem do Senhor, porque nós acreditamos pela tua palavra, que quem abre o ventre da mulher é Deus e quem gera vida é o Senhor, a tua palavra diz isso. Eu peço que o Senhor conceda a Gabi e a Camila nessa reta final, nessa caminhada, que o Senhor dê a elas a convicção, o apoio, o carinho que vem do Senhor nesse momento. Que o Senhor conceda a elas um parto abençoado pelo Senhor, que essas crianças venham com saúde, que sejam herança do Senhor. Aquieta o coração, a mente das tuas filhas, que elas possam depositar em Ti a alegria, a esperança no Senhor. Seja com elas, meu Pai, e abençoe-as. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Se Deus quiser, a gente se vê mais tarde. Se não, acompanhe online. Até. Bom dia para todos. Abraço. Beijão. Amém. Tchau, meu povo. Beijo, tchau.